Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 18ª edição da 6ª temporada do programa OAB TV. Estamos na terceira semana de junho de 2016 e hoje tenho a excepcional, a rara oportunidade diria até raríssima, acho que é a primeira vez, de receber aqui o nosso querido Dr. Cassiano Ramos Del, emérito advogado civilista aqui da nossa região, que participou das últimas direções da OAB TV e que hoje eu tenho a satisfação de receber e congratular-me pela sua raríssima presença, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Fui pego meio de surpresa porque eu estava aqui nos estúdios e você me chamou para fazer junto contigo esse programa. Havíamos até agendado algumas vezes, mas infelizmente ainda não tínhamos conseguido achar a data. E hoje foi a data. É rara a minha participação aqui na televisão, você sabe disso, nesses 13 anos aqui como diretor da TV Cidade, do Canal 9. Foram pouquíssimas as minhas aparições, mas eu não podia deixar de atender um pedido seu e participar do programa. Bom, ele já caguetou que o nosso candidato, que o nosso entrevistado de hoje não pôde vir. Eu queria deixar passar isso, mas não tem importância. Foi uma ocasião avissareira. Nosso querido entrevistado teve um problema pessoal que infelizmente não pôde comparecer, e o doutor Cassiano estava aqui nessas ocasiões. Normalmente, ultimamente, eu tenho levado o programa por meia hora de tortura aos nossos telespectadores. E aí insisti que o doutor Cassiano nos brindasse com suas opiniões. Ele ficou até assim, mas nós vamos falar do quê? Eu falei, olha, vamos falar da conjuntura. O doutor Cassiano tem grande experiência política, foi candidato a conselheiro, é uma pessoa que tem um grande conhecimento dos meandros do poder, mesmo porque a OAB é uma organização política e a CAASP, que a gente conhece hoje lá perto do fórum, aquela farmácia, lugar que tem lugar para estacionar, que tem tudo que a outra sede não tinha, foi um esforço do Dr. Cassiano, que eu conclamo a comentar, e depois nós vamos passar para um assunto mais corriqueiro, doutor. Pois é, Gustavo. Falar de OAB para mim é uma satisfação muito grande, e eu costumo dizer que para abrir o falar de ser advogado e falar do OAB, eu vou me lembrar do Dr. Durso, meu grande amigo particular, Luiz Flávio Borges Durso, que ele diz sempre nas suas palestras assim, porque toda profissão é maravilhosa, toda profissão é linda, o médico, o contador, o enfermeiro, aí ele fala assim, mas a nossa é linda, é maravilhosa, e realmente ser advogado nos traz muito prazer, Gustavo. Eu particularmente vivo a advocacia e gosto de ser advogado, e acho que todo mundo, antigamente falava assim, deveria se aprender direito na escola. E nesses 25 anos que eu tenho de formado, fiz pós-graduação na IT, em Prudente. Desde o início da minha carreira, eu participei junto à OAB, a entidade de classe, colaborando com os colegas, que eu acho que participar da ordem é um dever de todo o advogado, não só cobrando, como também estando presente e ajudando os colegas, né? Eu venho desde a época do presidente Dr. Júlio Brandão, depois veio o Dr. Pfeiffer, o Carlos Matos, aí assumiu o Dr. Zé Cláudio Bravos, Dr. Righetti, depois o Dr. Taio, por 2 gestões. Nesses 25 anos eu participei da política de classe em várias comissões, desenvolvendo um trabalho sempre em prol da classe. O importante, Gustavo, é salientar que nós trabalhamos na OAB, e nós não temos salário, não temos nada, nós simplesmente desenvolvemos um trabalho para os outros colegas, para que a nossa categoria seja representativa, para que a gente consiga ter nossas prerrogativas cumpridas, para que a gente consiga estabelecer uma situação mais confortável para os nossos familiares, como é o caso da CAASP. E durante todo esse tempo, eu depois virei até coordenador de esporte, né? Até parece que
Dá para ser coordenador de esporte. Alterofilismo. Eu fui coordenador de esporte, eu tive a grata honra de ter como meu presidente, como meu técnico do time da OAB na época, o Lacava, meu grande amigo, meu que companheiro. Que está sumido também. O Lacava é uma pessoa que eu trago no meu coração. Foi uma pessoa muito importante nessa minha fase dentro da OAB. E conseguimos conquistar 2 campeonatos estaduais para Marília, com o nosso time. Era muito sofrível, porque nós jogávamos bola ao sábado, né? Então o Júlio Brandão, quando me via, falava: pelo amor de Deus, chegou o Cassiano. Era ônibus, era churrasco, porque quando o time vinha para cá, a gente recepcionava o time. E quando a gente ia para as outras cidades, eles recepcionavam a gente. Então a gente tem que sempre tratar bem para ser bem tratado, né? E foi uma época muito importante. Eu acho que fomos a Taubaté, ficamos lá 2 dias em ônibus. As pessoas, os advogados sacrificavam seus momentos com a família para poderem participar desse campeonato. E fomos 2 vezes campeões por Marília, e depois Marília não conseguiu mais nenhum título. Aí depois acumulei a CAASP como coordenador regional, e agora no último triênio da gestão do presidente Taio, amigo meu particular, que fez uma brilhante presidência junto à ordem, eu também fui um relator do Tribunal de Ética e Disciplina. Mas tudo isso sempre tentando e visualizando, a gente tentar desenvolver para o advogado. Nós somos muito sofridos, nossa categoria é muito sofrida, nós sofremos muito no balcão do fórum, entendeu? Nós temos uma carência de ter uma assistência. Então a ordem precisa, e a gente precisa participar. E nós precisamos também, eu já estou meio que aposentando, mas o jovem precisa assumir a OAB. Nós precisamos de gente jovem na OAB. A OAB, hoje nós estamos quase 300 mil advogados do Estado de São Paulo, um número enorme de advogados. E eu vejo que a construção da sede da CAASP foi uma coisa que me deu muita satisfação e muito trabalho, porque o presidente Durso nos autorizou a localizarmos uma casa e fazermos essa mudança, que era na Rua Bahia. Nós tínhamos problemas de infiltração, era um local que não tinha estacionamento. Então, à época, o Dr. Taio, o Dr. Roselli, inclusive, nos ajudou bastante a localizarmos essa casa. E depois veio essa reforma da casa para adaptar. Aí tinha algumas normas a seguir por causa do gabinete dentário, tinha autorização de ter bombeiro, saúde. Foi assim, consegui praticamente em 60 dias deixar a casa pronta para ser inaugurada. E hoje ela está lá, funciona, o local ficou bem próximo ao fórum, ficou de fácil estacionamento, ficou no gosto, e eu não vejo nenhum advogado reclamando. Isso é importante. Então, isso nos traz, para mim principalmente, né, traz uma grata satisfação em saber que eu pude colaborar com os nossos colegas advogados para tentar dar uma situação mais confortável para que eles consigam exercer a função. Bom, é importante notar que, como ligado à política, o doutor Cassiano deve ter uma opinião sobre a política da OAB no âmbito estadual, no âmbito federal, e como ela tem crescido ou diminuído ou alterado os altos e baixos quanto à sua atuação, principalmente nesse período pós o golpe de Estado, né? O golpe de Estado que eu falo é aquele de 64, que terminou em 86, é esse golpe de Estado. Então, após esse golpe de Estado ter regularizado a nossa Estado democrático, após o governo Sarney, quando começou o Collor, já começou meio conturbado, porque a sociedade brasileira, eu acredito, aspirava por mudanças, e embora elas tenham ocorrido, e numa velocidade que a muitos pode parecer lenta, mas ela mudou bastante. Por conta dessa evolução social, nós passamos, a sociedade brasileira, a televisão, a internet, traz para nós informações que em outros tempos demoravam mais a surgir, e hoje, a cada dia, a gente tem uma surpresa. Teve o dia, a televisão até alterna agora, um dia é o processo de impeachment, o outro é o processo de renúncia do Comitê de Ética da Câmara contra o
Cunha. Então, a política tem explodido nas nossas telas, no nosso dia a dia. Eu queria que o doutor Cassiano começasse pela OAB, que é nosso âmbito, mas que explicasse para nós e nos rememorasse tudo o que a gente tem passado nesse tempo. Olha, Gustavo, eu vivo política desde pequenininho. Nós somos vizinhos ali, seu pai, meu finado pai também participou de política a vida toda. Com a minha idade, eu passei dos 40, né, entrei nos 90, é o segundo impeachment que eu vejo. O primeiro, que foi o do Collor, e o segundo agora é o impeachment da presidente. Vou começar pelo impeachment, porque eu vejo que na época, o Marcelo Lavenere, que era o presidente da OAB, que foi quem fez o pedido de impeachment do Collor, foi uma participação exclusiva, uma iniciativa totalmente da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Agora, esse último pedido, eu comecei a ver toda aquela movimentação de corrupção envolvendo a Petrobras, toda aquela... foi uma avalanche na mídia de escândalos e mais escândalos. O governo não conseguiu segurar isso foi se tornando público. Aí veio delações, começou a prender... Todos nós sabemos, de 30 anos, 40 anos atrás, que existiam as mesmas construtoras, Camargo Correia, entre outras. Todos nós sabemos que elas sempre participaram de todos os governos. Isso não é exclusivamente do governo do PT. Isso é uma coisa que vem de 40 anos atrás. E aí, nós vimos que o presidente, então, que era o Marcos Vinícius Furtado, não se sabe por quê, ficou inerte nesse processo todo, vendo tudo isso que estava acontecendo, mesmo porque a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é obrigada, se ela tiver um conhecimento, nós temos um dever estatutário. Se não tivermos o conhecimento de alguma coisa que acontece na comunidade de irregular, nós temos que tomar um procedimento, tomar uma atitude. A ordem nunca se escondeu, sempre apareceu. E aí, é até cômico, né, dizer que pessoas que fundaram o Partido dos Trabalhadores, né, Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e a doutora Janaína, principalmente Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do partido, tomou a iniciativa de fazer um pedido de impeachment do governo. Enquanto isso, a OAB nada. Aí, na sequência, quando veio e assumiu o Cláudio Lamarcha, que é o atual presidente da OAB, esse veio, e até você se lembra que ele já protocolou um pedido de impeachment, houve empurra, de advogado falando que era contra no Congresso. Então, toda essa situação, eu acho que isso é válido, porque tem que ter mesmo um contraditório. Não dá para você também agradar todo mundo, né? Eu acho que tem que ser feito dessa forma. Houve um pedido geral, participação de todos os presidentes da OAB dos estados do Brasil sobre esse pedido, né? Ao âmbito estadual, causou-me um pouco de estranheza, muito embora posteriormente o atual presidente da subseção de São Paulo assinou o pedido pelo impeachment. Anteriormente ele participou de um manifesto a favor da Dilma na USP, que foi até polêmico, saiu em toda a grande mídia, né? E eu vejo que, mas em si, depois a OAB veio meio que querendo pegar uma carona na onde a coisa já estava andando. Então, penso que a OAB precisa sim, a nível federal, estadual, ser bem mais participativa do que ela vem sendo. Não vejo a OAB, a não ser agora que parece que com a presidência nacional do Cláudio Lamarcha, ela está sendo um pouco mais atuante, mas a OAB teria que estar mais presente nesse assunto do impeachment. Você acredita então que ela se privou do embate ou faltou unidade para que houvesse um pedido sustentável? Então, a gente tem que ter uma certa cautela, né, em divulgar as informações, para não causar nenhum problema maior. Mas parece que existiam alguns interesses pessoais antes, né, dessa atual gestão da OAB federal, que levaram a essa inércia da Ordem dos Advogados. Porque, sequencialmente, quando houve a eleição e se substituiu o presidente, as coisas começaram
já com um pedido de impeachment, movimentação e numa posição mais favorável e diante do clamor popular pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Bom, já que tocamos no assunto sobre a eleição da presidência nacional da OAB, advogados, nós não votamos na eleição do presidente nacional. Existe um certo rito e um processo eleitoral próprio. Poderia nos explicar, Rafael Cassiano, como é que é o rito? A eleição é feita pelos conselheiros estaduais, eles que fazem a eleição do presidente nacional. E, de certa forma, não teria nem como nós fazermos uma eleição. Eu acho que seria muito difícil fazer uma eleição para um presidente nacional. Mas eu penso que a questão, a ordem dos advogados, ela não está muito voltada a questões pessoais dos advogados. Ela tem que estar presente e atenta às questões de cidadania, às questões de respeito ao direito do ser humano, né, ao direito do munícipe, das pessoas. Então, nós não podemos nunca deixar nos envolver por questões pessoais dentro do âmbito da direção da entidade de classe, né? Eu vejo assim, quando falamos em entidade, associação dos médicos, associação dos dentistas, é um corporativismo, é uma união, é uma classe unida muito forte da magistratura, tudo mais. Então eu acho que a ordem dos advogados, ela precisa assim, a cada dia mais, nós advogados precisamos nos unir, principalmente na defesa das nossas prerrogativas, porque a gente que está no balcão do fórum, o advogado está trabalhando, ele está vendo que cada dia mais o advogado está sendo maltratado. Não digo isso a nível de todos, né, Gustavo? Não são todos, mas a gente precisa ter um respeito muito maior e deixar com que as nossas prerrogativas sejam realmente, efetivamente cumpridas. Bom, não é segredo que os advogados têm o direito constitucional de entrar em qualquer lugar público e tomar ciência e saber o que está acontecendo, mas que isso não acontece na prática. Para que isso aconteça na prática, não dá para acontecer só a posteriori, quando os advogados são desembargados ali numa sessão pública da privação que eles sofreram de suas prerrogativas. Mas, doutor, voltando ao assunto da ordem, a Ordem dos Advogados de Marília, na época do Dr. Taio, agora também, tem se movimentado sempre que acontece alguma história de imposto, tal, que aumentou o IPTU, a Ordem que aumentou o INDE, que aumentou onde incide o IPTU, alterações na incidência e tal. A OAB tem sempre se mostrado de alguma maneira solícita e partícipe. No estado de São Paulo, agora nós temos uma situação aí de uma grande suspeita de alimentos que foram sumiram os alimentos ou pagaram a mais, acabaram com a comida das crianças, a merenda escolar, exato, por algum motivo, aí, isso daí foram privados. A OAB tem alguma atuação nisso, o senhor sabe? Olha, Gustavo, se não tem, precisa ter. Eu acredito que é aí que eu digo, Gustavo, que as condições são muito importantes. Eu costumo dizer o seguinte, que o presidente da ordem que queira fazer uma boa gestão, que queira participar e deixar o seu registro, porque não basta deixar sua foto na parede, né, lá na galeria dos ex-presidentes. Eu acho que precisa deixar um legado e serviço prestado. E não é nem serviço público, é serviço aos advogados. Eu costumo dizer que a gente sempre falava com o Dr. Taio assim, doutor, o senhor deve estar numa situação difícil, né? Porque muito embora a gente sempre presente, sempre conversando, sempre junto, cada um em si cuidando de uma parte, mas quando acontecia algum problema, o Dr. Taio chamava todo mundo lá em cima, chegava, todo mundo sentava lá, fazia uma reunião todo mundo, das comissões, os amigos, os conselheiros, buscava conselho. O Dr. Taio foi uma pessoa que, assim como o doutor, aliás, um dos primeiros presidentes que eu tive o prazer de estar junto, que eu percebi que fez um conselho com os decanos, foi o Dr. Zé Cláudio Bravos. O Dr. Zé Cláudio Bravos montou um conselho, que é o conselho da presidência mesmo,
Então ele sempre buscou informação, juntar o líder, o Gustavo, ele precisa aglomerar boas pessoas, ele precisa ter advogados do lado dele sempre ajudando ele a tomar uma decisão, porque senão ele vai levando uma administração, ele acaba sozinho, né? E o advogado já tem um monte de atribulação, não ganha para poder ajudar na ordem, né? Como é que ele vai conseguir então fazer um trabalho bem feito se ele não abrir mão de alguma coisa? Ele vai ter que abrir mão de tempo, né? Gasta dinheiro? Gasta. Você tem que tortar, ligava, vamos lá, subimos lá para reunião, todo mundo perdia-se um grande tempo, gasolina, principalmente o tempo que você não está atendendo o seu escritório, não está atendendo o seu cliente, não está pondo os seus prazos em dia, né? Então eu digo assim, a OAB tem sim um dever, ela se você olhar no Estatuto da Ordem, ela tem que estar presente nas questões sociais. Então eu penso que se não está, precisa estar. E as comissões precisam funcionar. De verdade, a comissão não é só pôr o nome lá e aparecer na fotografia no jornal, não. A comissão precisa funcionar, porque se a comissão não funciona... O Dr. Robira, por exemplo, vem fazendo um trabalho brilhante há 6 anos na comissão da assistência judiciária, né? Então as comissões funcionam, elas precisam funcionar, mas nós precisamos ter um envolvimento muito maior. E principalmente o nosso líder, que a gente fala que é o nosso cacique, ele tem que ter uma presença de espírito de cada dia mais trazer todo mundo para perto dele, para que ele faça uma boa gestão, né? Porque senão você vai ficando sozinho, e sozinho nós não vamos conseguir. É a mesma coisa na questão da política. O bom político hoje, ele precisa fazer uma política participativa, ou seja, o prefeito, se ele for inteligente, o governador, se ele for inteligente, principalmente numa cidade, vamos imaginar, não vamos nem falar como Marília, porque é uma cidade já maior, mas Garça. O prefeito sai na rua, ele vê todo mundo que votou nele, né? Vera Cruz, por exemplo. Então, se ele fizer uma política participativa, trazer para o lado dele, vamos fazer uma reunião lá no salão paroquial da igreja, lá, para nós discutir se nós vamos vender um pedaço de terra lá com a empresa ou não vamos, aquilo ali está ocioso ou não está. Se fizer uma política participativa, eu acho que fica menos oneroso, menos pesado, fica-se mais transparente. Então aí nós caminhamos para uma gestão transparente, entendeu? Então é importante sim, se a OAB estadual não está participando, ela tem dever de participar, nem se for como assistente para ficar olhando, mas precisa sim, e alguém precisa então convocar ou trazer a OAB ou solicitar através de um requerimento que a OAB venha fiscalizar os trabalhos e venha verificar o que está acontecendo. É só assim que nós vamos conseguir dar transparência. Bom, patente que neste ano teremos eleições. Queria que você nos expusesse qual a sua visão da participação da OAB e do cidadão e do nosso próprio programa aqui nas próximas eleições. O que você visualiza? Olha, Gustavo, nós estamos vivendo um momento muito interessante, no meu ponto de vista, roubando aí a frase do Jô, né? Nós estamos vivendo um momento em que o governo anuncia uma inflação de 5% e na realidade você vê que o feijão subiu 48%, né? Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos está sendo passado a limpo, a política nacional está sendo passada a limpo. É o PT, é o PSDB, é o PSC, são todos os partidos agora que estão envolvidos. Começou assim, é igual cutucar a pirâmide lá embaixo, né? Começou a cutucar a pirâmide, ela começou a desmoronar, e agora está vindo, eu tenho a impressão, Gustavo, que vai ser passado a limpo. Esse é o momento em que, enquanto as coisas sobem, né, a população vai economizando. Ontem eu estava fazendo compra no supermercado e um amigo paramos para conversar e falou assim, não, eu estou evitando ao máximo de sair, eu faço as minhas coisas em casa, porque eu não consigo mais pagar a conta, né? A contabilidade não fecha. Então está todo mundo economizando. Vai chegar uma hora que mesmo economizando, se isso não parar, nós não vamos conseguir mais pagar, honrar. Nós temos luz elétrica, energia elétrica, nós temos água, IPVA, uma série de impostos.
Então eu vejo que nesse ano político, nós temos que torcer muito, Gustavo, para que essa PEC do teto da inflação para os gastos públicos, que está sendo para ser votada essa semana, nós temos que torcer para que se aprove logo essa PEC, porque eu até essa semana eu estava em trânsito ouvindo uma reportagem de um economista que é uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil pela revista Forbes. E ele dizia o seguinte, é o Ricardo Amorim, ele falava o seguinte, que se a PEC passar, nós vamos ter um aquecimento na economia e nós vamos voltar a ter uma circulação, a economia do Brasil vai voltar. E não só dele, mas eu acompanho muito na madrugada os programas políticos, os programas de economia, e eu percebo o seguinte, que está todo mundo aguardando o start desta PEC, exatamente para que a economia se restabeleça. Nós tivemos uma alta da Bolsa semana passada, enquanto tinha ações sendo vendidas a 22, de repente ela foi para R$34. Então, se essa PEC for aprovada, Gustavo, nós precisamos urgentemente, o desemprego está muito grande, muito alto, mas o Brasil ainda nós não podemos desistir do nosso país, o Brasil ainda é viável, é 100% viável, e nós precisamos que todo mundo agora preste atenção, né? Porque já que está todo mundo estampado aí no jornal, a gente tem que tomar uma cautela, fazer uma boa análise e saber em quem vota, porque às vezes nem sempre aquele que aparece como salvador da pátria, ele é também digno do nosso voto. Temos que tomar cuidado, porque é complexo, a situação é complexa hoje. Nem aqueles que nós não imaginávamos, amanhecemos aí com eles estampados no jornal da Globo de manhã cedo, aí, como investigado, como sendo levado coercitivamente, né? Então, eu acho que agora é a hora do brasileiro, agora eu estou falando até como cidadão brasileiro, né? Não só advogado, médico brasileiro, você que é dono de casa, todo mundo, fazer uma boa análise para fazer um voto consciente, um voto que amanhã você não se arrependa e que amanhã o país não se arrependa, né? Porque nós estamos vivendo uma fase hoje que está todo mundo, uma boa parte, arrependido do que fez, né? Bom, mas nós estamos na eleição para prefeito e vereador, e você, caríssimo telespectador, aqueles que eles chamam de quem faz a cabeça da população, são os portadores de opinião, né? Formadores de opinião. Você tem TV a cabo, você tem esse diferencial daquela maior parte da população que não dispõe de outra opinião a não ser das grandes empresas que estão vinculadas a grupos econômicos e que tentam sempre manipular a situação a seu favor. Eu fico pensando, nessa época de eleição, como aquele engenheiro que está lá na Câmara, de família conhecida na cidade, como é que ele se vai enfrentar o seu eleitorado? Aquele que foi apoiado pelas igrejas, pelas congregações, por sacerdotes, padres, pastores, como é que eles vão pedir voto de novo na mesma campanha, se toda a campanha do IPTU, se durante 4 anos ele tem que votar vinculado ao executivo? É sempre 10-3 na nossa Câmara. E esses daí? Hein? Como é que eles vão pedir voto? O que eu acredito é que o rapaz lá da cooperativa, ele está fazendo um bom serviço para os cooperandos dele. O do sindicato, que há anos, décadas está lá na Câmara, ele está ajudando a população. Então a população precisa entender que quando esses de sempre são eleitos, não é porque eles são mega votados, mas porque eles montam uma estrutura partidária, um sistema de coligações, que faz com que o seu cunhado, que é candidato por não sei qual partido, vai contribuir com os votos dele para o partido, que vai contribuir para a coligação, que vai contribuir, que vai eleger um desses mesmos que estão aí. Então há que se pensar em quem votar e trabalhar elucidando ao eleitor médio, aquele da população que não tem acesso à informação, por que quando ele pega um papelzinho no chão, no sorteio, e leva lá para votar, só porque aquele papelzinho estava no chão, ele está
destruindo o serviço que ele próprio iria usufruir no SUS ou em outro serviço público oferecido. Eu queria convidar, estou me empolgando aqui, queria convidar o nosso querido Cassiano, doutor Cassiano, para que ele dê essas suas considerações finais, porque o nosso programa já está encerrando. Pois é, Gustavo. Só concluindo aí, ajudando a concluir, eu acho importante que nós precisamos sim ter um choque, e acho que esse choque começou, e isso o brasileiro parece que está acordando. Nós precisamos mudar nossa forma de votar. Mesmo porque o brasileiro ele não é mais tão inocente. Hoje em dia nós temos um mecanismo que é a rede social, e a rede social, por incrível que pareça, nós assim estamos fazendo uma grande modificação, que eu vou até voltar no seu programa, Gustavo. Opa. Como já até agendei com o Jô, nós estamos fazendo uma grande mudança no sistema de comunicação da TV Cidade, né? E nós vamos trazer um sistema informativo de primeiro mundo para a Marília, unindo já o que existe, que é a TV Cidade. Então, a rede social é muito importante. Hoje em dia você tem muitas, ela chegou à classe D e E, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo entra. Quem está trabalhando na casa da patroa lá tem Wi-Fi, ele já pega a senha, ele já entra, ele já está ali conectado. Então, eu tenho a impressão que, ante todos os acontecimentos atuais que nós estamos vendo na política nacional, com apreensões, com essa lava-jato, com essa lavagem de roupa suja que está sendo feita, que o brasileiro vai aprender a votar. Eu espero que vote, né? E que ele faça um voto consciente, e eu acredito muito na rede social. Se eu não acreditasse, não estaríamos investindo quanto nós estamos investindo para levar ainda mais o conhecimento para as pessoas através da TV Cidade, da nossa TV, na nossa rádio FM digital de internet que estamos montando, no nosso informatismo, jornalismo hora a hora, né? E isso para quê? Para que todo mundo tenha uma consciência muito maior e esteja muito mais bem informado, para que consiga fazer um voto positivo, um voto consciente, um voto lúcido, né? Então eu penso que vamos ter que passar uma régua no passado e vamos ter que investir no futuro. É conhecimento, é cultura, é educação. Infelizmente a educação do Brasil não vai bem. Se analisarmos aí, só quando existe um ensino pago, porque se formos depender de algumas grandes exceções de universidades estaduais e federais, na escola pública está passando por uma fase muito difícil, não está formando pessoas como se precisava formar, mas eu acredito que é só através do voto e de pessoas de bem que consigam estabelecer um retorno do voto recebido, né? Para que ele consiga se reeleger novamente, porque aquele que não fez uma boa gestão não vai conseguir se reeleger. Você pode ter certeza disso, Gustavo. Bom, eu espero que sim. Porque eu já estou cansado, sabe? Eu estou cansado. Toda vez a mesma coisa, e cada um que aparece, eu vou contar, parece que é para ajudar os outros ainda. Desistir? Para desistir. Não desistir nunca, né? Tá, vamos lá, fazer o quê? A opção é péssima, né? A outra opção é péssima. Bom, eu com isso, agradecendo imensamente o ineditismo da causa, agradecendo ao convidado que faltou para que eu pudesse receber aqui o Dr. Cassiano, pegar ele do laço aqui, para que ele pudesse nos trazer a sua opinião sempre abalizada de quem está sempre atuando pela Ordem dos Advogados do Brasil. Queria saudá-lo, saudar todos os advogados e advogadas e me despedir do nosso querido público, desejando a todos, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.